Se você realmente quer mudança de vida, então fique até o final deste vídeo, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar completamente a maneira como você lida com a sua mente. Hoje vamos falar do engano mental que faz você acreditar em qualquer pensamento. E esse é, talvez, o maior ladrão de paz que existe. A sua mente cria pensamentos o tempo todo, sem pedir permissão. Eles surgem do nada. Alguns são neutros, outros são negativos, e muitos parecem tão reais que você reage como se fossem fatos incontestáveis. Às vezes você está quieto, aparentemente bem, e de repente surge um pensamento como: você não é bom o suficiente, vai dar tudo errado, você vai perder tudo, ninguém se importa com você. E sem perceber, seu corpo reage, o coração acelera, a respiração muda, o peito aperta. Tudo isso por algo que apareceu dentro da sua cabeça. Só que existe um problema enorme aqui. Pensamento não é realidade. Pensamento é apenas um evento mental, um impulso interno, uma combinação de memórias, emoções e interpretações. Grande parte do sofrimento humano nasce exatamente da incapacidade de separar uma coisa da outra. Os estoicos chamavam isso de fusão cognitiva. É quando você se mistura tanto com aquilo que pensa, que começa a acreditar que você é o seu pensamento. Em vez de dizer, estou tendo o pensamento de que sou um fracasso, você diz, eu sou um fracasso. Em vez de perceber, veio um pensamento de rejeição, você assume, ninguém me quer. Marco Aurélio alertava, a alma se colorirá com a cor de seus pensamentos. Isso significa que, se você vive alimentando pensamentos de medo, culpa, comparação, vitimismo, raiva, você começa a enxergar a vida inteira por esse filtro. É como usar um óculos escuro e esquecer que está usando. Tudo parece mais escuro, não porque o mundo esteja escuro, mas porque a lente que você está usando é escura. A mente funciona assim. Se você acredita em tudo o que passa por ela, você se transforma nos seus piores cenários. Você se torna refém das suas inseguranças mais antigas, dos seus medos mais profundos e das histórias mais pesadas que a sua própria mente cria. Esses pensamentos automáticos não surgem por acaso. Eles vêm de emoções antigas, de experiências mal digeridas, de traumas que você fingiu que esqueceu, de frases que ouviu na infância, de críticas, rejeições, comparações e momentos em que você se sentiu pequeno. Vem de hábitos mentais que você repete há anos sem perceber. A mente dispara um pensamento e, antes que você perceba, você reage como se fosse uma ordem. Você nem questiona. O pensamento vira crença. A crença vira sensação física. A sensação vira comportamento. O comportamento se repete e vira padrão. E quando você vê, já está vivendo no piloto automático, numa rotina emocional que te machuca, mas parece normal. E isso te faz sofrer por coisas que nunca aconteceram, te faz se destruir com cenários que só existem dentro da sua cabeça. Você cria discussões que não existiram, rejeições que não aconteceram, fracassos que não chegaram. Como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. E essa opinião nasce de pensamentos que você aceitou sem examinar. O que quase ninguém te diz é que a mente não foi feita para te deixar calmo. A mente foi feita para te manter vivo. O cérebro é uma máquina de detecção de ameaça. Ele prefere errar por excesso de medo do que por falta de alerta. É por isso que ele exagera. É por isso que ele cria ansiedade. É por isso que ele projeta o pior. A mente acredita que, se te mostrar todos os cenários negativos, você estará mais preparado para se proteger. Só que, no mundo de hoje, a maioria das ameaças são psicológicas, emocionais, sociais, não físicas. E o resultado é que você vive em estado de alerta máximo por perigos que, na maior parte, só existem na sua imaginação. Você discute mentalmente com pessoas que não estão presentes, você sofre por situações que não aconteceram,
Você se compara com vidas que nem conhece de verdade. Tudo isso consome sua energia como se fosse real. O ponto de virada estoico é justamente esse: aprender a separar o que é fato do que é pensamento. Separar o que realmente aconteceu da história que a sua mente está contando sobre o que aconteceu. Para isso, os estoicos ensinavam 3 atitudes essenciais: questionamento, observação e distanciamento. Quando um pensamento surgir, não trate como verdade automática. Em vez disso, trate como um visitante que precisa ser interrogado antes de entrar. Observe: o que exatamente eu acabei de pensar? Questione: isso é um fato ou é só uma interpretação emocional? Pergunte: esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Ele me aproxima da realidade ou me afasta dela? Marco Aurélio perderia 1 minuto de paz com isso? Pensamentos só têm força quando você dá força a eles. Quando você entra em diálogo com eles, algo muda. Por isso, os estoicos aplicavam o exame da impressão. A palavra impressão, para eles, era a primeira reação mental a qualquer coisa. Uma ideia, uma imagem, uma sensação. Funciona assim: surge um pensamento e, em vez de engolir isso como uma verdade absoluta, você diz: isso é apenas uma impressão. Só essa frase já cria um espaço entre você e o conteúdo mental. Depois, você analisa essa impressão como um juiz, sem pressa, sem desespero, sem apego. Você pergunta: essa impressão é confiável? Ela está alinhada com a realidade? Ou está contaminada pelo meu medo, pela minha raiva, pelo meu orgulho? E só então você decide se esse pensamento merece ser levado a sério. Esse simples hábito cria um espaço precioso entre o que você pensa e o que você acredita. E é nesse espaço que mora a sua liberdade. A maioria das pessoas vive sem esse espaço. Elas reagem automaticamente às primeiras impressões como se cada pensamento fosse uma sentença definitiva. Um pensamento negativo aparece como um sussurro: você não vai conseguir. E a pessoa já se encolhe, já desiste, já sente o peso do fracasso. Um pensamento de comparação aparece: olha como o outro está à sua frente. E a pessoa já se sente inferior, já se envergonha, já se desvaloriza. É como se um pequeno ruído interno se transformasse em um alarme de incêndio tocando no máximo. E quando você trata uma impressão como se fosse uma verdade absoluta, você entrega o volante da sua vida nas mãos de um fluxo mental descontrolado. Os estoicos sabiam que a mente humana é naturalmente exagerada. Epicteto dizia que a mente cria fantasmas emocionais, figuras internas que parecem assustadoras, mas que, quando examinadas, se revelam vazias. São como sombras projetadas na parede. De longe, parecem gigantes. De perto, você percebe que eram apenas formas distorcidas. Sombras só parecem grandes quando você está muito colado nelas. Quando você se afasta, elas diminuem. É exatamente isso que o exame da impressão faz. Ele te afasta do exagero, devolve a proporção real às coisas, reduz o drama e desmonta o medo. Ao parar e dizer: isso é só uma impressão, você muda completamente a posição de onde está olhando o problema. Em vez de olhar de dentro, você olha de fora. Em vez de ser prisioneiro do pensamento, você se torna observador do pensamento. E esse é um dos movimentos internos mais poderosos que existem. Quando você observa, em vez de se identificar, você recupera o domínio sobre algo que a maioria das pessoas nunca controla: a narrativa interna. E a narrativa interna é tudo. É ela que define como você interpreta o mundo, como você reage às situações, como você se vê, como você enxerga as pessoas à sua volta. O fato é um só, mas a narrativa pode transformar esse fato em tragédia ou em aprendizado, porque o pensamento em si não dói. O que dói é a história que você constrói em cima dele. Uma coisa é pensar: cometi um erro. Outra coisa é pensar: cometi um erro,
Logo sou um fracasso. Logo nunca vou conseguir nada na vida. Logo ninguém deveria gostar de mim. Percebe a escalada? O pensamento inicial era neutro. Cometi um erro. A dor vem da cadeia de significados que você acrescenta. E essa cadeia de significados é construída por uma mente que você nunca aprendeu a questionar. É por isso que os estoicos insistiam tanto em investigar as impressões. Sêneca dizia que, muitas vezes, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Um pensamento não examinado vira imaginação descontrolada. E imaginação, quando se encaixa com medo, vira sofrimento antecipado. Você sofre antes, sofre durante, sofre depois. E muitas vezes por coisas que nem chegaram a acontecer. Quando você examina a impressão, você quebra esse ciclo, você cria espaço, você respira, você observa, você analisa, e só então você decide o que fazer com aquilo. Esse processo, repetido todos os dias, transforma a sua mente em algo muito mais estável. Não porque você passa a ter só pensamentos bons, mas porque pensamentos ruins perdem o poder que tinham sobre você. O objetivo do exame não é eliminar pensamentos negativos. Isso é impossível. A mente sempre vai produzir de tudo: ideias boas, ruins, absurdas, brilhantes, estranhas. O objetivo é não ser dominado por elas. É aprender a ver o pensamento como ele é, um evento mental passageiro, e não uma sentença eterna. Com o tempo, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber padrões. Você percebe, por exemplo, que determinados pensamentos aparecem sempre à noite, quando você está cansado. Outros aparecem quando você entra nas redes sociais e começa a se comparar. Outros surgem quando você está perto de certas pessoas que despertam suas inseguranças. Outros aparecem quando você está tentando algo novo e o medo tenta te proteger, te convencendo a desistir. E ao enxergar esses padrões, você deixa de ser refém da própria mente. Você começa a entender: esse pensamento é só o velho medo de rejeição de novo. Esse pensamento é só a antiga sensação de não ser suficiente reaparecendo. Isso aqui é só a mente tentando me proteger com exagero. Os estoicos não buscavam uma mente completamente silenciosa. Isso seria irreal. Eles buscavam uma mente governada. Uma mente comandada por princípios e não por impulsos. Uma mente guiada pela razão e não pelos gritos do medo. Razão, aqui, não significa frieza. Razão significa lucidez. Significa ser capaz de sentir sem ser controlado pelo sentimento. Significa ser capaz de pensar sem ser escravizado por todos os pensamentos. O estoico não foge da emoção, ele conversa com ela. Ele não tenta matar o medo. Ele coloca o medo no lugar dele. Quando você domina o exame da impressão, deixa de ser puxado pelas nuvens e volta a ser o céu que observa. Você entende que o pensamento é só um visitante temporário, e você não é obrigado a servir café para todos que batem à porta. Alguns você escuta, outros você deixa do lado de fora. Essa é a verdadeira liberdade mental. Não é parar de pensar, é aprender a escolher quais pensamentos merecem a sua energia. É aprender a perceber: esse pensamento não merece a minha paz. Esse pensamento não merece a minha atenção. Esse pensamento não tem base na realidade. É só medo travestido de lógica. E essa escolha, essa decisão consciente, é o que diferencia quem vive reagindo a tudo que pensa, sente e teme, de quem vive guiado por clareza, consciência e propósito. Quem vive no automático está sempre apagando incêndios internos, sempre em modo sobrevivência, sempre cansado. Quem aprende a observar os próprios pensamentos começa a viver num modo completamente diferente. Menos reativo, mais intencional, menos impulsivo, mais firme, menos ansioso, mais estável. Para enfraquecer pensamentos negativos, aplique diariamente um protocolo estoico simples, mas extremamente poderoso. Primeiro, identifique o pensamento. Em vez de dizer "eu sou assim", diga
Estou tendo o pensamento de que sou assim. Essa frase abre distância entre você e o conteúdo. Em seguida, questione a validade. Isso está baseado em fatos concretos ou em suposições? Eu tenho prova disso ou é a minha mente criando uma história? Depois, reestruture. Traduza o pensamento dramático em uma versão mais clara, mais honesta e mais proporcional. A mente fala: vai dar tudo errado. A razão responde: existe essa possibilidade, mas também existem outras. O que eu posso fazer com calma agora? A mente diz: ninguém gosta de você. A razão pergunta: isso é verdade? Ou eu estou ignorando todas as pessoas que me apoiam por causa de uma situação específica? Por fim, haja guiado pela razão, não pelo medo. A emoção quer urgência, quer que você responda agora, quer que você aceite a primeira interpretação. A razão te convida a dar um passo para trás, respirar, avaliar. Essa escolha, clareza em vez de impulso, define se o seu dia será dominado pelo caos ou pela consciência. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. No começo você lembra depois do pensamento. Depois, você lembra durante. E com o tempo, você começa a perceber o pensamento nascendo e escolhe o que fazer com ele. O maior truque da mente é fazer você acreditar que tudo o que ela produz é verdade. Mas pensamentos são apenas sugestões internas. Não são ordens, não são profecias e não são fatos. Quando você aprende a observar em vez de obedecer, a examinar em vez de reagir, você quebra o ciclo da ansiedade e conquista aquilo que os estoicos chamavam de liberdade interior. Não é sobre controlar a mente a qualquer custo, mas sobre não ser controlado cegamente por ela. É nesse ponto que você retoma o comando da sua vida, das suas emoções e do seu caminho. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se agora no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos que fortalecem a sua mente e transformam a sua forma de enxergar o mundo. E se você ficou até aqui, comente clareza para eu saber que você está nesse processo de sair do piloto automático e assumir o controle da própria mente.